Com o fim do Estado Novo, Getúlio Vargas se recolhe aqui na Fazenda Itu, que fica no município de Itaqui, pertinho da cidade de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Apesar de ter sido deposto e do isolamento geográfico, Getúlio Vargas ainda é o político mais requisitado e mais popular do Brasil. Esse exílio aqui, na verdade, era um local de vinda de muitos políticos. Por exemplo, o João Goulart, ele começa a se fortalecer como grande político que vai substituir o Getúlio a partir desse chamado exílio. Enquanto esteve recolhido nos Pampas Gaúchos, várias lideranças políticas foram visitar Vargas em São Borja, em busca de orientação e apoio para seus projetos. A partir da Fazenda Itu se dava as diretrizes políticas para esse período subsequente. Eu penso que na Fazenda Itu se constrói a candidatura de Getúlio para ele depois, como costumeiramente a gente chama, volta nos braços do povo. Então, aqui se constrói toda essa perspectiva de um retorno de Getúlio que vai se concretizar nas eleições de 1950. Eu acho que ele é um período chave para entender o Getúlio e para entender o tipo de maquinação, o tipo de, eu diria até de conspiração, né, que ele articulou naquele instante, né, preparando lentamente a sua volta. Então, para isso eu tive acesso a um material riquíssimo, um material praticamente e inexplicavelmente inédito, né, até hoje, que são as cartas trocadas entre o Getúlio e a filha, Alzira, e que ali todo o processo de reconstrução da volta ao poder está documentado, para que essa volta fosse uma volta realmente por cima, né, num momento em que o cenário era absolutamente adverso. O Exército ficou contra ele, né? A UDN, que já era contra ele, que era um empresariado mais do campo financeiro, entendeu? Né? E industrial. O capital estrangeiro ficou contra o Getúlio, os americanos ficaram contra o Getúlio, não ficou ninguém com o Getúlio, só os trabalhadores, só os sindicatos. E ele soube de uma forma muito astuciosa, muito sábia do ponto de vista político, né, de certa forma até maquiavélica, né, construir essa retomada, né, essa reentrada no cenário político nacional. E o Getúlio foi deposto no dia 30 ou 31 de outubro de 1945 e no dia 2 de dezembro ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Vargas apoia o general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da guerra de seu governo. Dutra vence a eleição presidencial pelo PSD e impõe a primeira derrota ao brigadeiro Eduardo Gomes e à UDN. Já o Dutra, pela participação que teve no governo de Getúlio, ele era um homem em evidência no cenário nacional. E mais do que isso, ele era um homem considerado pela sua correção, era um homem considerado pelo seu comportamento bem equilibrado, e ele quase que se constituiu um candidato espontâneo. E o Exército aceitou bem. Primeiro Brutus importante da história brasileira, compreendeu? Foi o Dutra. Foi eleito pelo Getúlio, porque senão conseguiu um voto na rua de ninguém. O Getúlio disse, é o candidato que eu indico. E o povo votou no Getúlio, através do Dutra. Pois bem, o Dutra chegou no governo, creia, nem respondeu o telegrama que o Getúlio mandou para ele felicitando. Voltou às costas do Getúlio. O Getúlio ficou lá. Quando terminou o prazo, ele veio, assumiu o Senado e começou a fazer discurso de oposição. As eleições à sucessão de Dutra se aproximavam. Numa entrevista ao jornalista Samuel Weiner, aqui na Fazenda Itu, em 1949, Getúlio Vargas anuncia a sua candidatura. A entrevista do Samuel Weiner, realmente ela detona nacionalmente a candidatura ou já se falava da candidatura do Getúlio? Ou isso era muito prevista, essa possibilidade? Ela foi circunstancial, a entrevista em si, mas eu penso que ela acaba catapultando, de certa forma, essa perspectiva, né? Quer dizer, o queremismo é a grande marca. O historiador Jorge Ferreira ele mostra isso num artigo muito importante sobre o queremismo, de que havia uma base social muito grande de apoio político ao Getúlio.
Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Queremos significar, queremos Getúlio. Porque eles queriam democracia, queriam eleição, queriam a Constituinte, mas que o Getúlio ficasse na presidência da República. Por quê? Porque achavam que, derrubado o Getúlio, o novo governo iria liquidar muitas das medidas que ele tinha tomado como presidente desde 1930. A Constituição de 37 seria adaptada a um novo modelo democrático, mas mantendo as normas de política econômica nacionalista do Getúlio e as normas de política social da legislação trabalhista adotada por ele. O Brasil de norte a sul vai lutar pela conquista, conhece os braços fortes de progressista e trabalhista. O povo tem confiança e com ele venceremos. Ademar e Getúlio é esperança. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. Em 1950, Vargas se candidata à presidência da República pelo PTB e volta ao catete. Mas a vitória sobre velhos adversários reacende ressentimentos e deflagra uma oposição implacável. O Getúlio, quando retorna ao poder em 51, ele retorna sob pressão. Desde o primeiro momento em que ele pôs de novo os pés no catete, desde o primeiro minuto de governo, ele vai enfrentar uma oposição feroz, não só no Congresso, né, mas também na imprensa. A imprensa, naquele momento, fez um trabalho virulento e violento e sistemático, né, de desconstrução do governo e de desconstrução do Getúlio. Quando ele volta ao poder em 51, é o mesmo Getúlio que gosta de tomar grandes decisões de uma forma pensada, articulada, né, mais sozinho, e que tem dificuldades em lidar com um sistema democrático, parlamentar que o Brasil estava vivendo nesse momento. Ele tem dificuldade, ele quer escutar as pessoas e ele escuta, ele não tem a confiança das elites partidárias, principalmente da UDN, ele escuta as pessoas, mas o processo decisório é diferente numa democracia. E os 15 anos de poder que ele teve, que ele exerceu, o processo decisório era personalista. Ele sabia que, ao voltar ao poder numa situação de democracia, ou seja, ele não era mais o ditador, ele não era mais aquele que simplesmente eliminava os adversários, mandava fechar o Congresso e prender os inimigos, agora ele tinha que conviver com a imprensa livre, com o Congresso funcionando. A primeira coisa que ele fez foi construir um ministério de coalizão. Né? Ou seja, ele chamou inclusive a própria UDN para fazer parte do seu governo. Né? E quando há uma reforma ministerial, a UDN inclusive passa a ser no ministério o partido praticamente majoritário. Né? Ele tentando a todo momento cooptar a UDN. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia essa composição política no ministério e que, de certa forma, engessava o seu governo, o que é que ele fez espertamente? Ele criou uma espécie de ministério paralelo, uma assessoria econômica, né? Esse era o nome que ele deu, né? Uma assessoria econômica que tinha como missão, trabalhando dentro do próprio Palácio do Catete, a missão de fazer os projetos fundamentais de desenvolvimento do país. Um grupo que ficou, inclusive, apelidado de boêmios cívicos. Os boêmios cívicos, porque, segundo Getúlio, ficavam até alta madrugada com a luz acesa do palácio trabalhando. Vargas dá continuidade à sua política econômica nacionalista e defende a participação do Estado no projeto desenvolvimentista do país. Com isso, desagrada aos interesses do grande capital internacional, principalmente na exploração de recursos minerais. O Getúlio, espertamente, que era defensor do monopólio do petróleo, mandou originalmente
para o Congresso uma lei em que não previa o monopólio nacional, né, e estatal. Era um que abria espaço, inclusive, para a exploração do capital estrangeiro. E, segundo Tancredo, perguntaram, mas, presidente, o senhor é contra isso? Por que o senhor está mandando um projeto contra aquilo que nós pensamos? E o Getúlio disse, porque se eu mandar da forma que eu penso, o Congresso vai vetar, vai rejeitar. Vocês têm que se articular dentro para que essa ideia surja da própria oposição. E, curiosamente, o monopólio do petróleo é instituído por um projeto de um urdenista. O petróleo foi o grande símbolo de legitimidade do interesse nacional. A Petrobras. A Petrobras foi o símbolo para toda uma geração. É daí que surgem os projetos da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, do Banco do Nordeste. Ou seja, é aí que está a matriz, né, a alma e o coração desse período em que Getúlio governou, né, sob o regime democrático. E é o momento em que ele mais sofre, mais apanha da oposição. Para minar a imagem do presidente junto à opinião pública, a UDN denuncia diversos casos de corrupção. O Palácio do Catete estaria mergulhado num mar de lama e Getúlio seria o maior culpado. Nesse período entre 51 e 54. Ele era bombardeado diariamente, principalmente, né, pela banda de música da UDN no Congresso e pelos editoriais do Lacerda na Tribuna da Imprensa e nos programas da TV Tupi, né, porque ali se juntaram duas forças poderosíssimas, né, o poder da televisão do Chateau, da Tupi, que concedeu o espaço, o horário, né, para que o Lacerda fizesse um programa, que já tinha um programa também na Rádio Globo. Então você tinha jornal, televisão e rádio e Congresso bombardeando o Getúlio a todo momento. E começam a ser, né, descobertas uma série de questões muito incômodas para o governo. Né? Começa a surgir uma série sistemática de escândalos dentro do governo, denúncias de corrupção, né? Alguns reais, inclusive, outros postos sob a lupa de aumento, mas o fato é que o governo chegou ali num período de desmoralização pública, né? E com uma inflação descontrolada. O jornalista e deputado Carlos Lacerda exige o impeachment do presidente. Para tentar calar o opositor, o chefe da Guarda Presidencial, o tenente Gregório Fortunato, empregado da família Vargas desde os tempos de São Borja, resolve por conta própria executar um atentado contra Lacerda. Esse período de 51 e 54, ele, embora seja um regime democrático, a estrutura de repressão de informação, ela está ali embaixo, principalmente pela permanência do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que é uma polícia política que está trabalhando. E tem um nicho, né, que está dentro do poder, que é a guarda pessoal do presidente da República. Essa guarda pessoal, cuja função era apenas, né, cuidar da segurança dele, o que hoje não seria possível, isso é função, evidentemente, da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional, você tem isso, aquilo era muito pessoal, porque eram pessoas escolhidas por ele e dada a confiança pessoal dele e que acabavam tendo uma autonomia, né, enorme. O desfecho da guarda pessoal estar envolvida diretamente no assassinato do Major Vaz e na tentativa de assassinato de Carlos Lacerda é resultado desse nicho de autonomia, né, da repressão, autonomia de um corpo policial fora do ordenamento jurídico constitucional da nação. O que se diz é que a tentativa de matarem o Carlos Lacerda, na qual resultou a morte do Major Rubem Florentino Vaz, é que desencadeou a crise. Não, a crise já estava latente. Já tinham tentado o impeachment dele, diziam, alguns civis diziam, como Otávio Mangabeira, diziam publicamente, isso não era conspiratório, não era entre quatro paredes, assim, só o golpe militar vai derrubar o Getúlio. Quer dizer, o plano vinha lá de trás.
E, vamos dizer, o plano foi acelerado e precipitado pelo atentado contra o Carlos Lacerda. A morte do Major Rubens Vaz, ela é, para usar um chavão, ela é a gota d'água que faltava, né, em uma questão que já estava transbordando há muito tempo. E o cadáver do Major Vaz oferece às oposições a oportunidade de, aí sim, né, bater de frente, né, contra o governo, contra Getúlio. E ele acusou o golpe. Né? Os testemunhos todos indicam que ele teve a legítima consciência, a clara e a nítida consciência de que, de fato, a bala que matou o Major Vaz, na verdade, o acertou pelas costas também. A toda hora inventava um pretexto novo para pedir que Getúlio renunciasse, ou para pedir que as Forças Armadas o depusessem. O Carlos Lacerda chegou aí a um ministro da guerra, o general Zenóbio da Costa, dizer assim: general, o senhor tem que liderar um golpe e depor o Getúlio. E o general disse: mas como é que eu, ministro da guerra, vou liderar um golpe contra o comandante supremo das Forças Armadas? Eu tenho que ser leal a ele. Aí o Lacerda disse: não, ou o senhor vai ser desleal a ele, ou o senhor vai ser desleal ao Brasil. As investigações indicam o envolvimento do Palácio do Catete. Gregório Fortunato e os 2 pistoleiros que ele contratara são presos. A pressão contra Vargas torna-se ainda mais intensa. O Congresso e os meios militares exigem a renúncia do presidente. Ele era agredido de todas as maneiras, ele é acusado não de ser pessoalmente um ladrão, mas de ser o protetor dos ladrões que estimulava a roubalheira, de ser o protetor dos assassinos, como os que mataram, como o pistoleiro que matou o Major Rubens Vaz. Havia na sociedade uma parcela enorme, antigetulista, que não admitia nem a sobrevivência de Getúlio. Depois do intervalo, o tiro que mudou a história. O suicídio do presidente comove a nação, desarticula o golpe planejado pela oposição e transforma Getúlio Vargas num mártir.